Olá, alunos do quinto ano, aqui é a professora Nelma. Eu estou aqui representando todos os professores da rede municipal de Luiz Eduardo Magalhães. Estarei hoje ministrando a aula de matemática para o quinto ano. Vamos dar uma estudada hoje nas figuras geométricas, as figuras geométricas não planas. Vamos lá ao nosso estudo. As formas geométricas não planas. Chamamos de formas geométricas objeto que possui um conjunto de pontos na sua formação. Existe forma geométrica que podemos classificá-la em planas e não planas, como já foi estudado anteriormente. As formas geométricas não planas ou espacial. As figuras geométricas não planas ou espacial são figuras dispostas no espaço. Essas figuras são dispostas em 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Exemplo de algumas formas não planas. Nós temos o cone, né? Vamos pensar aqui no cone assim, por exemplo, aquele que a gente usa no aniversário, aquele chapeuzinho, ali é um cone. A esfera, a pirâmide, o cilindro. E assim, aqui só são alguns exemplos de figuras não planas. As formas geométricas não planas ou espacial. Quando estamos trabalhando com a terceira dimensão, essas figuras deixam de ser planas e passam a ser sólidas geométricas, por possuírem 3 dimensões presentes no cotidiano. Os sólidos são divididos em 2 grandes grupos: os poliedros e os não poliedros. Essa geometria é conhecida como a geometria espacial, por trabalhar com o espaço tridimensional. Ser sólido geométrico possui 3 dimensões. Vamos dar uma voltadinha aqui para a gente ver essas 3 dimensões. Chamamos de formas geométricas o objeto que possui, ou seja, aquele que são divididos em comprimento, largura e altura. É esses 3 que eu estava à procura aqui, né? O comprimento, a largura e a altura. Vamos dar uma estudadinha agora nos poliedros. Para que um sólido geométrico seja considerado um poliedro, ele precisa ter faces formadas por poligonais e também bastante frequente o estudo desses sólidos. Os principais poliedros são as pirâmides e os prismas. Existem também os sólidos de Platão, por exemplo. Aí a gente vê ao lado algumas figuras, né, que representam esses poliedros, para a gente ver uma diferença dos poliedros e os não poliedros. Esses são alguns exemplos dos poliedros, como mostra a gravura aí ao lado. Vamos dar uma estudada agora nos não poliedros. Os não poliedros são classificados que não satisfazem a definição de poliedro, ou seja, não possuem todas as faces formadas por polígonos. Assim se destacam os sólidos de revolução ou corpos redondos. Também bastante na prática de esporte, a bola tem o formato de um esférico. Nesse caso, estamos lidando com um não poliedro. Além da esfera, conhecemos os cilindros e o cone. Todos eles se observa que tem esse formato arredondado, aonde dá a sua desenvoltura para o não poliedro. Os poliedros e os não poliedros, nós vamos dar mais uma abranjada nesse conteúdo para a gente poder entender melhor, a princípio de ver o que são poliedros e o que não são poliedros. Poliedros e não poliedros. Os sólidos geométricos são volumes que têm sua formação, constituição, figuras geométricas e pode ser poliedros e só tiverem a superfície plana, ou seja, eles não vão rolar. Os poliedros, eles não vão rolar. E os não poliedros, eles tiveram a superfície planas e curvas. A exemplo, nós temos aí algumas figuras de poliedros e não poliedros. Os não poliedros, eles têm com certeza esse formato arredondados.
E os poliedros são esses que, por exemplo, eu tenho aqui um pendrive, se eu colocar ele na face, ele não vai rolar, porque a face dele não deixa ele rolar, ele não tem a face arredondada. Ou seja, se ele fosse como, por exemplo, aqui um pincel. O pincel, apesar dele ter as duas bases, mas ele tem um formato que ele pode rolar. Então, ele é um não poliedro. Aí a gente, para ter uma noção assim, do que é poliedro e não poliedro, a gente vai ter essa logística, né? O poliedro, ele não rola. E o não poliedro, ele tem um formato arredondado que, de certa forma, de uma colocação dele, ele vai acabar rolando. Eu espero ter esclarecido o assunto, o conteúdo, né? Vamos dar sequência nas atividades, que os professores estarão aí frequentemente preparando, né? Baseado nas figuras não planas, como a gente viu anteriormente, e dar uma explanada sobre o poliedro e o não poliedro. Vamos fazer um trabalho para a gente ter de objetos do cotidiano que a gente usa no dia a dia, os objetos que a gente usa no dia a dia que são poliedros e que não são poliedros, como, por exemplo, eu dei aqui o exemplo de um pendrive e de uma canetinha, né, de um canetão. São exemplos do não poliedro. Agora, professora, como é que eu vou saber se ele é poliedro ou se ele não é poliedro? Bom, eu citei esses dois exemplos, mas a gente pode pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho aqui do poliedro. O poliedro, vamos dizer assim, aqui uma caixinha de remédio, ela tem os 4 lados e tem as suas faces e tudo mais, então ela não tem como rolar. Ela é um poliedro. E o não poliedro, vamos pegar aqui um exemplo, o cone. Esse amarelinho aqui que a gente tem aqui, ele tem um formato parecido com aquele chapeuzinho que a gente usa no aniversário de criança, né? Afinal de contas, meu aniversário ainda falta muito, mas vamos aí, né? O chapeuzinho, ele tem um formato do não poliedro porque ele tem essa circunferência, ele tem esse círculo. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui mais explanado. Vamos fazer aqui o não poliedro. Por que ele é não poliedro? Ele tem esse formato arredondado, então ele não poliedro. E por que ele é poliedro? Vamos dar um exemplo aqui com o nosso papelzinho também. O nosso papelzinho aqui está sendo o papel. Aqui nós temos um poliedro. Por quê? Se eu colocar ele assim, ele fica. Se eu deitar ele assim, ele fica. Ele não vai rolar. Já o nosso não poliedro, como eu estou usando de exemplo o chapeuzinho de aniversário, né, gente? Ele pode sim rolar. Porque se eu colocar ele assim, talvez ele não role. Mas se ele deitar, com certeza ele vai rolar, porque ele vai ter o quê? Ele tem o formato do não poliedro. Espero que vocês todos tenham gostado, né? Receba aqui o abraço carinhoso da professora e até a próxima, em nome de todos os professores. Beijo!